Você abre a torneira do banheiro e enxágua o rosto com água morna. Depois de alguns segundos, um barulho alto vem dos canos. No segundo seguinte, pedaços de gelo caem nas suas mãos. Você pula surpreso e ouve um vizinho gritando do outro lado da parede. Ele provavelmente está tomando banho. Você aciona a torneira, mas a água não escorre. Então percebe uma espessa camada de gelo saindo dela. Parece um pingente de gelo. Você vai até a cozinha e pega uma jarra d'água, mas não dá para servir no copo. A água está congelada. A mesma coisa acontece com a chaleira. Você consegue ouvir os canos roncando. A água de toda a cidade congelou e isso levou ao colapso do abastecimento de água. A água corre livremente por tubos sinuosos. Ela sobe, desce e vai para os lados por meio de um complexo sistema de encanamento. E então, ela se transforma em gelo e se expande. Canos de plástico e metal não resistem. Eles estouram e se rompem. Se a água virar líquida novamente, a cidade será inundada instantaneamente. Toda a água dos encanamentos vai se acumular no subsolo e subir. Mas agora, a água congelou em poucos segundos, então milhões de toneladas de gelo estão embaixo das ruas. Isso está acontecendo em todo o mundo e ninguém sabe o motivo. Mesmo nas florestas tropicais da Amazônia e nas savanas africanas, todos os lagos, rios e lagoas congelaram, apesar da alta temperatura do ar. A enorme quantidade de gelo diminuiu a temperatura de todo o planeta. Ficou mais frio nos secos desertos e ainda mais frio no norte. Você liga a chaleira para derreter a água, mas não funciona. A usina hidrelétrica que alimenta a cidade estragou e desligou a eletricidade das pessoas. Você sai e vê todos assustados, pois não conseguem beber um gole sequer das garrafas congeladas. O chafariz da cidade se transformou em uma escultura de gelo. O lago do parque virou uma pista de gelo onde dá até para jogar hóquei. Você está tremendo porque esfriou rapidamente lá fora. Várias pessoas fazem uma fogueira na praça da cidade e colocam garrafas ao lado. Isso ajuda a derreter a água. Você decide se aquecer perto da lareira e assistir ao noticiário no seu celular. Todas as cachoeiras do planeta parecem congeladas no tempo. No momento, os navios que navegam nos mares e oceanos estão presos. Para chegar à costa, as pessoas precisam escavar milhares de quilômetros de gelo. Isso é impossível, então helicópteros com equipes de resgate voam para o lado deles para salvar os marinheiros. Um pequeno pedaço de gelo cai na tela do seu celular e deixa um arranhão. Uma chuva gelada tem início. Gotas de várias formas e tamanhos caem no chão e se quebram como vidro. Todas as pessoas estão escondidas sob os telhados. Todos os animais estão correndo para baixo das árvores. A chuva de gelo atinge o solo, arranha carros, quebra janelas. Mas quando termina, um colapso começa. Blocos de gelo afiados estalam sob seus pés. Os carros não podem dirigir normalmente. Congestionamentos se formam nas estradas. No momento em que a água congelou, muitos surfistas pegavam ondas na costa de vários países. Aqui está um deles pegando uma grande onda sobre a prancha de surf. A onda se forma, quebra e congela. Em uma velocidade enorme, o surfista desliza no gelo e cai. Ele olha para o oceano congelado e vai para casa colocar os patins de gelo. A pesca parou em todo o mundo. Para pegar um peixe, você precisa furar o gelo e remover com cuidado o peixe congelado. Todas as criaturas do mar estão vivas, elas estão simplesmente em um sono criogênico. Todos os dias, equipes de resgate retiram pessoas que ficaram presas no gelo. Imagine que você está nadando e tudo ao seu redor congela. Você não consegue se mover, é quase impossível respirar. Sua cabeça agora está coberta por uma crosta de gelo. Tudo que você consegue fazer é gritar e mover os músculos faciais. Você passa horas pedindo ajuda e esperando que os socorristas o tirem do gelo. O transporte de cargas em navios enormes parou. A importação e exportação de vários bens e recursos naturais são impossíveis agora. Isso causa falta de combustível em alguns países, pois o óleo não pode ser entregue rapidamente de navio. Outros países não conseguem mais vegetais e frutas suficientes. Isso eleva os preços de muitas coisas e a economia mundial fica instável. As pessoas compram todos os aquecedores domésticos para derreter a água em garrafas. O abastecimento de água está interrompido e todos saem com baldes para recolher as porções de chuva congelada que caem do céu. Em casa, o líquido é derretido em baldes de ferro. Isso é impossível na sua cidade, pois o conserto da hidrelétrica ainda não foi restabelecido. Você e outros moradores fazem fogueiras nas ruas para derreter o gelo.
Enquanto isso, uma verdadeira catástrofe está acontecendo nos mares e oceanos. As algas marinhas e o fitoplâncton absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Mais de 50% do ar fresco da Terra é fornecido graças a esse processo. Agora, tudo está congelado e a produção de oxigênio está suspensa. Após alguns meses, as pessoas começarão a notar que estão com problemas respiratórios. Cada vez mais dióxido de carbono está se acumulando na atmosfera. Por causa disso, o céu azul fica cinza. A chuva não alimenta mais as florestas e selvas, ela apenas destrói. Árvores, folhas e plantas são dilaceradas pelas gotas de vento. As plantações estão estragando. As pessoas estão ficando sem alimentos no mundo todo. Vulcões emitem muito dióxido de carbono e calor. Ele pode descongelar toda a água congelada, mas levará milhões de anos. A temperatura da Terra caiu, o que retarda o derretimento. Apenas nas costas dos países do sul, o gelo começa a derreter lentamente. Mas isso não é suficiente para salvar o planeta de um desastre. Os processos mais destrutivos não ocorrem na água, mas na terra. Cidades localizadas na base das colinas e vilas nas montanhas estão sendo evacuadas. Os moradores pegam suas coisas e deixam suas casas para o mais longe possível, pois lagos e rios correm por dentro de muitas montanhas e pelo subsolo. E quando toda a água congela, ela começa a se expandir dentro dos canais subterrâneos. O mesmo aconteceu com os canos da cidade. Quando tudo começa a desmoronar dentro da montanha, desencadeia um deslizamento de terra. Rochas e montanhas deslizam sobre pequenas cidades. Terremotos arrastam árvores e casas para o subsolo. Isso está acontecendo em todo o planeta. Para escapar das chuvas de gelo, as pessoas fazem guarda-chuvas de metal leve. Se você decidir sair de casa com mau tempo, precisará usar fones de ouvido ou protetores de ouvido, pois o barulho do gelo caindo no guarda-chuva de metal é ensurdecedor. É necessário proteger as plantas e colheitas do gelo. As pessoas colocam enormes cúpulas transparentes sobre fazendas e campos. As cúpulas são equipadas com tecido transparente de alta resistência. Os pedaços de gelo não o rasgam, mas ficam na cúpula. Quando o sol começa a derreter o gelo, ele se infiltra pela estrutura e rega o solo. Cientistas criam estações elétricas superpoderosas e as instalam em diferentes pontos do oceano. As estações são equipadas com grandes brocas que fazem um longo túnel nas profundezas do oceano. E então, um poderoso reator nuclear é colocado lá. Ele é coberto por um escudo protetor para evitar que a radiação entre na água. O reator começa a funcionar e derrete a água ao redor. Quando uma grande quantidade é derretida, o reator é removido do oceano. Então, a água quente começa a aquecer a água congelada. Esses processos levam décadas. Enquanto os mares estão derretendo, as pessoas nas cidades estão reinstalando os sistemas de encanamentos. Primeiro, um aquecedor potente é colocado dentro de cada casa, que vai derretendo o gelo lentamente. Em seguida, encanadores substituem os canos quebrados por novos. A temperatura global está se recuperando lentamente, mas as chuvas geladas continuam caindo. Para resolver esse problema, os cientistas sintetizam um reagente químico inofensivo. Todos os dias, aviões supersônicos voam através das nuvens de chuva e borrifam a substância que transforma pequenos blocos de gelo em gotas de água. A água congelada nas rochas derrete lentamente. Isso provoca novos deslizamentos de terra. Para escapar de terremotos, os sismólogos criam um scanner que monitora a atividade da água subterrânea. O scanner processa dados sobre as temperaturas do gelo e do solo e a densidade do ar e do solo e cria um modelo de terremoto. As pessoas podem saber com antecedência quando o desastre começará.